Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma a abundância que vem de Deus. Uma jornada em 3 episódios para alinhar a alma, renovar a mente e ativar o princípio bíblico da abundância, não como excesso, mas como suficiência, paz e propósito. Episódio 3. O coração que crê atrai o que precisa. Base bíblica. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes, em oração, crede que recebestes, e será vosso. Você já orou por algo, mas lá no fundo, duvidava que aconteceria. Já desejou uma resposta, mas sua mente dizia: isso é impossível para mim. A verdade é que não basta pedir, é preciso crer. É preciso alinhar o coração e a mente com a promessa. Hoje, vamos encerrar nossa série sobre abundância entendendo o princípio espiritual que transforma a fé em realidade. A expectativa está ativa. O coração que crê. A mente que já se prepara para receber, mesmo antes de ver. A fé que antecipa. Crede que já recebestes, e será vosso. Essa não é apenas uma frase inspiradora. É uma das passagens mais desafiadoras de toda a Bíblia, porque ela exige, mais do que palavras bonitas ou pedidos apressados. Ela exige postura interior. Ela exige convicção antes da confirmação. Ela nos convida a um lugar onde poucos têm coragem de permanecer. O lugar da fé que antecede a visão. Ela nos chama a agir como quem já recebeu. Mesmo quando o cenário ainda diz nada chegou. Mesmo quando os olhos ainda não veem. O coração precisa crer. E os passos precisam seguir. A fé verdadeira não é passiva. Ela não espera de braços cruzados. Ela se movimenta. Ela organiza o espaço. Ela limpa a alma da dúvida. Ela arruma o quarto. Ela arruma a casa interior. Ela age como quem se prepara para receber uma visita sagrada. Mesmo que a campainha ainda não tenha tocado. A fé verdadeira dá boas-vindas ao que ainda está vindo. Ela diz: eu sei quem prometeu. E isso me basta para começar a me alinhar. Pedir com fé é diferente de pedir com medo. Quem pede com fé se posiciona, se prepara, já agradece, já vive como quem sabe, o que Deus falou vai acontecer. Mas quem pede com medo, coloca a alma em modo de defesa, se protege contra a frustração, cria reservas emocionais. Diz eu creio, mas no fundo, já está se preparando para a dor da decepção. E essa postura bloqueia o fluir, porque a fé que atrai a abundância não é aquela que se esconde, é a que se prepara, é a que arruma o terreno, é a que age com coragem, enquanto espera com confiança, é aquela que sabe, se Deus prometeu, então não é questão de se vai acontecer, é só uma questão de tempo, e até lá, eu me movo como quem já recebeu. A neurociência da expectativa. Nosso cérebro é uma criação divina. E entre tantos sistemas que operam silenciosamente dentro de nós, existe um chamado sistema de ativação reticular, ou SAR. Ele funciona como um filtro, um guardião da mente. Ele decide, a cada segundo, o que você vai perceber e o que você vai ignorar. Mas aqui está o segredo. Ele não decide sozinho. Ele se orienta pelas suas crenças, pelo que você repete, pelo que você aceita como verdade. Se você acredita, com sinceridade, que coisas boas estão vindo, que portas vão se abrir, que Deus está preparando algo, mesmo que você ainda não veja, então o SAR entra em ação. Seu cérebro começa a se alinhar com essa expectativa. Começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Começa a enxergar possibilidades onde antes só havia bloqueios. Começa a atrair, não por mágica, mas por percepção expandida, o que está em harmonia com o que você crê. Mas, se no fundo, a sua crença é: para mim nunca dá certo, nada muda, tudo é mais difícil para mim,
O que acontece? O SAR, fiel ao que você acredita, começa a ignorar tudo que contraria essa crença. Mesmo que a vida esteja tentando te mostrar novas chances, novas pessoas, novas saídas, você simplesmente não vê. Porque seu cérebro foi treinado para confirmar o que você já acredita. E é por isso que a Bíblia nos convida a renovar a mente. Porque aquilo em que você crê molda o que você enxerga. E o que você enxerga determina como você age, sente, escolhe e espera. Por isso, a fé não é apenas um conceito espiritual. Ela é também neurológica. Ela cria trilhas dentro do cérebro. Ela reconfigura o sistema nervoso. Ela ativa recursos internos. Ela não é só um suspiro para o céu. Ela é também um comando para o corpo. Quando você crê, seu corpo escuta. Sua mente se expande. Seu caminho se ajusta. E sua vida começa a responder à verdade que você decidiu plantar dentro de você. Ação profética, como se você já tivesse. O coração que crê se antecipa. Ele não espera ver para acreditar. Ele acredita, e por isso, já começa a se mover. Porque a fé verdadeira tem postura, tem preparação, tem comportamento alinhado com a promessa, mesmo quando nada ainda mudou por fora. A Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram isso. Abraão se chamava pai de multidões, mesmo antes de segurar seu primeiro filho nos braços, mesmo com a idade avançada, mesmo com um cenário que gritava impossível. Ele não se chamou pelo que via, mas pelo que Deus disse que ele seria. Elias ouviu o som da chuva, quando o céu ainda estava completamente seco. Nenhuma nuvem à vista, nenhum sinal visível. Mas dentro dele, o barulho da promessa já era mais alto do que o silêncio do céu. E porque ele ouviu com os ouvidos da fé, ele se ajoelhou, ele orou, ele esperou, até que a nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu no horizonte. Jesus, antes mesmo do milagre acontecer, já agradecia, no meio da multidão faminta, com apenas alguns pães e peixes. Ele não murmurou, ele não reclamou da escassez. Ele deu graças, porque ele sabia, gratidão antecipada é fé em ação. E você? Como está agindo? Você tem organizado o ambiente como quem está prestes a receber. Tem preparado o coração, como quem espera algo santo chegando. Tem arrumado a mesa, como quem crê que o pão virá. Tem feito planos, como quem confia que a provisão virá junto. Ou tem alimentado o medo, como quem já desistiu por dentro, mesmo que continue orando por fora. Tem se retraído, como quem se protege da decepção, ao invés de se abrir para o que Deus pode fazer. Porque fé é preparação. Fé não é só desejo, é decisão. Fé é colocar as mãos em movimento, mesmo quando os olhos ainda não enxergam nada. Fé é comportamento coerente com a promessa, mesmo sem confirmação visível. É como plantar sementes e já preparar o celeiro. É como comprar o berço antes do teste dar positivo. É como sorrir para o futuro, mesmo quando o presente ainda está em silêncio. Essa é a fé que toca o céu. A fé que transforma o invisível em realidade. A fé que move o coração de Deus. Porque já escolheu se mover primeiro. Práticas para alinhar mente, emoção e fé. Vamos tornar isso prático. Porque a fé verdadeira se manifesta na forma como você pensa, fala e age. Aqui estão 3 atitudes espirituais e neurológicas para alinhar sua vida com aquilo que você crê, mesmo antes de ver acontecer. 1. Declare como se já fosse. Use a autoridade da sua boca. Diga em voz alta: obrigado, Deus, por aquilo que ainda não chegou, mas já é meu. Essa simples frase, embora pareça pequena, tem um poder imenso. Ela reconfigura seu cérebro, ativando o sistema de recompensa e criando novas conexões de expectativa. E mais do que isso, ela abre o seu espírito para o mover do céu. A gratidão antecipada é a linguagem dos que confiam. É a oração de quem já reconhece o agir de Deus, mesmo antes do milagre se manifestar. É fé em estado puro. 2. Haja em direção ao que você crê. Fé que só fala,
ainda não está completa. A fé verdadeira se revela no comportamento. Se você está orando por uma oportunidade, comece a se preparar como quem será chamado. Organize seu currículo. Estude, treine, esteja pronto. Se você está orando por cura, alimente pensamentos de saúde. Cuide do seu corpo. Honre o templo do Espírito. Visualize-se restaurado. Fale palavras de vida, mesmo quando a dor ainda insiste. Porque a fé se confirma no comportamento. É aí que mora a coerência espiritual e emocional. Quando o que você sente, acredita e faz está em harmonia. Quando a mente, o coração e as mãos caminham na mesma direção. E essa coerência atrai o favor divino. Ela prepara o solo onde o milagre vai florescer. 3. Rejeite o medo, disfarçado de lógica. O medo é esperto. Ele nem sempre aparece gritando. Às vezes, ele se esconde atrás de frases como: é melhor não criar expectativa. É mais seguro não esperar muito. Preciso ser realista. Mas, nem tudo que parece realista está alinhado com o céu. Lembre-se, a lógica natural tem seus limites. Mas a fé se move no território do invisível. Deus não está preso às probabilidades. Ele não depende das estatísticas para agir. Confie mais no que Deus prometeu do que naquilo que a lógica quer limitar. Porque a lógica diz: isso é improvável. Mas a fé responde: se Deus falou, então é possível. E quando você rejeita o medo, mesmo aquele que vem vestido de prudência, você abre espaço para o sobrenatural. Você tira o freio da alma e deixa que o céu conduza os próximos passos. Você não atrai aquilo que deseja com medo. Você pode até querer profundamente, orar com palavras bonitas, fazer planos, sonhar alto, mas se no fundo do seu coração, o que te move é o medo de faltar, a angústia de não acontecer, a ansiedade de não dar tempo, então você não está atraindo, você está resistindo. Porque o medo contrai a alma, fecha as portas invisíveis, trava a percepção da abundância. Você atrai aquilo que crê, com paz, não com urgência, não com desespero, mas com aquela certeza mansa, de quem sabe que o céu já está em movimento. Mesmo quando nada ainda mudou, aqui embaixo, a abundância que vem de Deus não responde ao desespero. Ela não se manifesta na pressa ansiosa. Ela não floresce na alma agitada. Ela responde à confiança, à entrega silenciosa, à postura interior de quem sabe que Deus não falha, de quem se lembra que, no tempo certo, tudo se completa. Nada chega atrasado para quem caminha com o Eterno. E o coração que crê não se desespera, se prepara. Não exige, agradece. Não força, espera. Não controla, descansa. Porque ele já entendeu que a paz é um sinal de fé madura. Que o silêncio, muitas vezes, é o lugar onde Deus age mais fundo. Que o ainda não significa nunca será. Significa apenas que o céu está ajustando melhor. Hoje, decida viver assim, como quem já carrega a promessa, como quem anda com o Deus que provê, como quem já tem um lugar no colo do Pai. E por isso, não vive mais como órfão de esperança. Você não precisa correr atrás do que já está vindo. Você só precisa alinhar sua alma com a verdade. A promessa está a caminho, e ela reconhece quem está pronto para recebê-la com gratidão, não com medo. Se essa palavra falou com você, se algo dentro de você despertou, se você sentiu que essa mensagem encontrou um espaço no seu coração, então transforme essa escuta em declaração. Escreve aqui nos comentários: eu me movo em fé. Eu ajo como quem já recebeu. Eu confio no tempo de Deus. Porque quando você escreve, você não apenas interage, você ativa. Você sela em palavras uma escolha interior. E escolhas espirituais geram movimentos visíveis. Hoje, escolha crer com atitude, agir com confiança, esperar com paz. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Ative o sininho e receba conteúdos que nutrem sua fé, reforçam sua identidade espiritual e te lembram
dia após dia, que você já carrega o que precisa para viver com plenitude. E se essa série falou com você, compartilhe com alguém que está precisando sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de confiança. Alguém que está tentando conquistar do lado de fora, o que só será ativado quando florescer do lado de dentro. Porque, no fim das contas, o que Deus quer nos ensinar é simples e profundo. Você não precisa ver. Para começar, você precisa crer. Precisa se mover com esperança. Precisa dar passos de fé, mesmo quando o caminho ainda parece embaçado. Crer, agir e esperar com fé. A abundância não é uma recompensa distante. Ela não está lá na frente, num lugar inalcançável. Ela não é para os perfeitos. Ela não é rara. Ela não é resultado de merecimento. Ela é fruto de alinhamento. A abundância é uma realidade presente, que começa quando a sua mente, o seu coração e o seu espírito se alinham com o céu. E quando esse alinhamento acontece, o que era escassez se torna paz. O que era vazio se torna propósito. E o que parecia impossível se torna testemunho. A sua jornada já começou. Continue caminhando com fé, de dentro para fora. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.